Esther Pearce, que é uma comissária da SEC, deu uma declaração contra o Gary Gensler, né? Tava te contando aqui mais cedo, Caio, que eu tava lendo sobre isso. Ela disse o seguinte, que ao invés de a SEC abraçar a promessa de novas tecnologias, como fizeram no passado, estão abraçando a estagnação, estão forçando a centralização, estão incitando a expatriação e acolhendo a extinção de novas tecnologias. Ou seja, parece que existe conflito de opinião dentro da própria SEC, né? O mercado cripto está criando treta lá dentro. Mas é exatamente isso. Eu acho que assim, porra, a gente está vendo os reguladores, né? Eles meio que sendo pegues de calça justa, né? Porque tem o lado que está, porra, querendo proibir, querendo coibir, querendo paralisar a evolução tecnológica que está vindo. E tem o outro lado, dentro da própria agência reguladora, que está fazendo o processo exatamente o contrário, né? De mostrar, ó, não é assim, vamos assim, é desse jeito. Se fizer dessa maneira, você pode interromper o crescimento da tecnologia e os Estados Unidos é contra isso. Então, basicamente, né, a gente tem visto esse processo acontecer, né, em tempo real e a gente tem que acompanhar, porque no final das contas o mercado cripto ele acaba sofrendo esse impacto como um todo aí, Joãozão. Total. Essa aqui, para quem não sabe, é a Esther Pearce, né? É quem tá indo aí contra o Gary Gensler. Ela fala que há mais de 30 anos a Comissão de Valores Imobiliários já enfrentou esse tipo de desafio. Ela diz que as empresas estavam desenvolvendo formas inovadoras de aproximar compradores e vendedores e que essas alternativas não prometiam liquidez contínua ou se comprometiam a manter o mercado ativo em títulos específicos, mas ofereciam mais flexibilidade do que os participantes do mercado tinham em uma bolsa tradicional. E é exatamente o que está acontecendo agora com o DeFi. Né? Então, ela fala que, em outras palavras, confronta com a escolha entre promover a inovação ou sufocá-la. E ela está falando aqui que o Gary Gensler está, o presidente da SEC, né, atuando como uma oposição ao mercado cripto como um todo, e que isso poderia sufocar a inovação. Então, isso para mim é uma notícia super otimista, né? Eu peguei essa informação hoje no Crypto Compare, Caio, que é um agregador de notícias, eu não sei se tu acompanhas, e eles sempre compartilham em cada notícia o sentimento da notícia. Se é um sentimento positivo ou um sentimento negativo. E essa notícia estava posta como um sentimento negativo. Para mim, pessoalmente, o sentimento é positivo. Então a gente percebe que lá dentro existem pessoas com uma visão diferente, né, do Gary Gensler, que tem aquele meme, né, Caio, do Gary Gensler, que assim, tudo é security, prove o contrário, né? Aí a gente percebe que nem todo mundo lá dentro pensa assim, e é importante que tenham vozes dissonantes, né, para a gente tentar aí lutar contra essa tentativa de sufocar a tecnologia. Eu acho que é bem por aí também, né? E ainda bem que tem esse tipo de gente aí como a Esther Pearce. Esther Pearce, exatamente, perdão, exatamente a Esther aí, e tá fazendo esse tipo de movimento aí, contraparte, né? De fazer aquele contrapeso, aquele contrabalanço ali do que tá acontecendo nesse mercadante. Porque, mano, na grande realidade, você entende que a tecnologia está avançando, e são os países que têm que se adaptar a ela. E não, né, a tecnologia aos países. Como é que você vai fazer uma inteligência artificial dessa daqui para frente, por exemplo, ser regulamentada? Que é esse o grande debate agora da vez, né? Já estão tentando, já estão querendo. Ô, Caio, teve uma história, uma vez que quem me contou foi o Marcelo Sampaio lá, o fundador da Hashdex. Ele contou que quando o automóvel foi lançado, os primeiros a utilizar os automóveis eram os bandidos, assaltantes de banco. Enquanto os bandidos estavam utilizando automóveis para assaltar bancos, os policiais estavam a cavalo. Qual que foi a primeira coisa que os caras pensaram? Vamos proibir a fabricação de automóveis. E chegaram a cogitar a proibição da fabricação de automóveis. Ou seja, tu sufoca a tecnologia ao invés de tu aderir a ela. E aqui é a mesma coisa. Essa tecnologia ela veio para ficar, ponto. E esses caras, ao invés de tentar matar, né, sufocar a tecnologia, eles têm que utilizar a tecnologia, talvez atuar tentando oferecer algum tipo de métrica para as pessoas saberem o que é legítimo e o que é que não é, mas não dizer que não é e dizer que toda aplicação de DeFi deve obedecer às mesmas leis, por exemplo, que regem corretoras centralizadas ou bolsas de valores, sacou? Então, assim, esses caras têm esse ímpeto de proibir ao invés de se adequar. E a gente está vendo isso acontecer de novo, pela milésima vez. É sempre assim. Ô, Caio, e como é que tá o teu sentimento a respeito do mercado, cara? Porque o mercado segue indo embora, né? Bitcoin aí agora parece que tá querendo
transformar 30K num suporte ao invés de uma resistência, né? Tá já há algum tempo aí acima dos 30K, perdeu ali um pouquinho, muito próximo, mas segue acima. E o Ether acima de 2.100. Qual que é a tua sensação pós-Chapela, pós-Capela mais Xangai? Tu tá aí otimista com o que tá acontecendo, com a maneira como o preço está se comportando? O que quem não comprou, Caio, a 1.000, o Ether a 1.000, com quem não comprou Bitcoin a 15, 16, o que esse pessoal faz agora? Complicado, né? Meu Deus. Agora chora, né? Senta, dá aquela chorada, aguarda os próximos capítulos, né? Vê o que é que vai chegar aí, porque O que meu tu acha amiguinho. que vem pela frente, Caio? O que tu acha que vem agora? O que vem é porque é o seguinte: quando a Chapela entrou nos ursinhos, né? E aí, né, a gente viu a Chapela entrando, A a Ethereum chapela foi do lá. Vitalik? A A chapela do chapela, a Vitalik? chapela do Vitalik entrou nos ursinhos carinhosos, e aí basicamente foram lá, chegaram lá na cabeça do útero ali dos ursinhos carinhosos ali, daquele movimentão da massa. Né? E aí, né, a chapela entrou, a Ethereum chegou, $2.120 bateu, né? Nós estamos vendo aqui esse movimentão da massa, queria passar aqui também pelo gráfico do mal, aqui, tanto do Bitica da Lamei quanto até cotado em Bitcoin. Então, vamos passar aqui no Bitica. A gente dá uma analisada rapidinho aqui no movimentão. Mas a gente vem acompanhando, né? Semanas a semanas. Né? Bitica da Lamei rompeu aqui a nossa média de 1.200 dias. João, isso aqui é uma coisa importantíssima. Importantíssima. É uma média dos últimos 1.200 dias, ou seja, mais de 3 anos, quase 3 anos na parada, tá ligado? Ela é a pica que tem. Aí a gente sabe que o Bitcoin ele tende a se mover nesses ciclos aí de 4 anos. Né? 3 anos de bonança e 1 ano de desgaste, né? E aí a gente tem visto isso acontecer historicamente falando. Não sou eu que estou falando. Isso aqui é o gráfico que mostra que historicamente foi assim. Se vai continuar assim ou não é outra coisa, certo? Mas o que nós temos de informação hoje atualmente é que né, quem comprou abaixo da linha vermelha né, se beneficiou pra caralho. Então, abaixo da linha vermelha, nesse último período que ele chegou, foi todo o preço que aconteceu ali entre debaixo dos $25.000 até os 15.500, né, onde ele chegou e marcou o fundo, e agora, né, na volta, ele chegou também até os $28.000 abaixo da linha vermelha. Então, a gente teve todo esse período, que foi o que mais de 300 dias, eu acho que aqui tem, né? Deixa eu ver aqui. Né? Enfim, aqui foram cerca de 303 dias, ó, que a gente teve aqui de lateralização, até que a gente conseguisse romper de novo essa linha vermelha. Né? Então, rompemos a linha vermelha e agora estamos indo para a linha laranja, que eu disse para vocês já há bastante tempo, que é o alvo aqui. Nós estamos acompanhando para essa primeira pernada que o Bitcoin está dando agora nesse ano. E aí, depois de encontrar esse alvo, que está aqui na casa dos 33K, 33.500, 32.900, alguma coisa desse tipo, nós temos ali né, um movimento da massa que pode né, chegar a dar uma acalmada depois desse processo. Então, o que é que eu quero dizer? Chegou nos 33, se ele superar os 33 com força, eu vejo ele chegando aqui até esse outro topinho aqui, ó, que tinha anteriormente aqui. Isso aqui eu já comentei nos almoços cripto por aí já há bastante tempo. Então, esse topinho aqui, ó, que está aqui, né, ele corresponde aqui na casa dos 45 a 48 mil dólares. Né? Então, né, poderia ser que a gente tivesse um movimento dali, dos 33K até esses 40, 45, quem sabe até 48K, e aí dessa uma relaxada um pouco maior, voltando ali, dando aquela esparecida no movimentão, até que terminasse ali o ano, e aí a gente chegava né, no começo do ano que vem para poder explodir uma rave, um outro movimento que possa ser que traga mais movimento de volatilidade brusca, insana. Né? Mas eu acho que os próximos 2 anos aqui para o Bitcoin vão ser bem positivos e não negativos. E para terminar aqui a nossa análise de gráfico aqui, Ethereum Delamay cotado em Bitcoin, certo? Aqui é o gráfico do preço do Ethereum Delamay cotado em Bitcoin. Olha lá, coisa linda, coisa maravilhosa. Está chegando lá de novo nas nossas médias, 200 períodos, 200 dias e 610 dias. Né? Ele tem lateralizado aqui durante 700 dias já, aproximadamente, são 709 dias que a gente está andando de lado nesse processo. Né? E, né, basicamente, nós estamos aqui, eu acredito, no final dessa consolidação. Então, rompendo essa média de 200 dias aqui, né, junto com essa média de 610, então uma próxima da outra, né, aqui nos próximos dias, até Delamay, dando aquele pauladão, eu tenho para mim que ele vai
né, é tentar bater nessa retinha aqui que a gente tem aqui, ó. Eu vou até salvar essa retinha, essa retinha que vem lá do topo histórico aqui de 2021, né? E, né, também no topo lá de 2022, né, que a gente teve aqui, então marcações muito próximas, né? E aí, um eventual rompimento dessa linha de tendência aqui de baixa pode estar levando a gente para o caminho que a gente quer tanto alcançar lá na zona da Gozolândia, que é a máxima histórica do preço do Ethereum cotado em Bitcoin, que aconteceu ainda em 2019. Aliás, 2017, perdão. Nós estamos falando de 2017, João. Uhum. Então, aqui, né, é um movimento que pode, depois desses 700 dias de lateralização, romper essa linhazinha aqui e aí vir batendo na máxima histórica, que seria 15% do valor de um Bitcoin para você comprar um Ethereum, né? Então, hoje, um Bitcoin está na casa dos $30 mil. Se fosse hoje, seria ali, né? 10% seria, né? 3 mil, né? E mais 5%, você bota mais 1.500 ali, vai para $4.500 Ethereum da Alameda, se fosse hoje, né? Se o preço fosse hoje. Uhum. Então, basicamente, né, a gente tem esse movimentão da massa aqui, que eu acho que a gente está com um belo de um cenário desenvolvido aqui para o final de ano excepcional, né, no mundo cripto, né? E, porra, eu fico acompanhando também aqui, ó, para a gente finalizar mesmo aqui a questão dos gráficos, é a dominância do Bitcoin, certo? A dominância do Bitcoin nos últimos dias, ó, ela foi. A gente tem uma análise. Passou aqui, lá dos 48. a gente tem uma análise aqui que ela chegou lá nos 48%, ó. Uhum. E agora, ó, bumba para baixo. Voltou a cair, entrou para dono da zona de consolidação de novo. Se ele perder suporte aqui, cenário B aumenta a probabilidade, onde que dominância do Bitcoin caindo, você tem, né, altcoins to the moon, João. E aí, mano? Para onde é que nós vamos com essas altcoins explodindo? Cara, normalmente quando o Bitcoin tem esse ganho de dominância, em algum momento existe uma mudança de fluxo, né? O fluxo sai do Bitcoin para as altcoins e aí a gente tem eventualmente as nossas alt seasons, né? Aí a gente teve aí no final de semana, acho que foi sexta ou sábado, que as altcoins deram uma porrada, né? A Arbitrum fez 22 ou 25% em 24 horas. Aí eu vi algumas pessoas falando que estava aberta a temporada para as out-seasons, mas parece que agora a gente teve aí uma pequena redução, mas elas seguem ganhando em relação ao Bitcoin nesse momento. Tem altcoin aí fazendo 4%, tem altcoin fazendo 5%, enquanto o Bitcoin nesse momento está corrigindo 0,15% nas últimas 24 horas. Então, nesse momento, a gente está vendo um pouco disso, né? Esse movimento de grana para as altcoins. Eu não sei, sinceramente, não sei até onde isso vai. Eu te confesso que nesse ano, Caio, eu estou muito dividido entre especular o preço dos ativos, né? Que é um negócio que a gente gosta de fazer, que faz sentido fazer desde que você saiba que você está fazendo, e construir. A construção, né, de aplicações utilizando blockchain, como é o caso do Gotas, cara, tem me fascinado, assim, tem me feito dedicar um pouco mais de tempo a isso e um pouco menos a procurar, por exemplo, projetos novos, que é um negócio que eu gosto de fazer, que eu não tenho feito, não tenho tido tanto tempo por conta do lance da construção, assim. Então, esse ano de 2023, para mim, é um ano bastante inédito em comparação a outros anos, por conta de estar atuando também na construção de aplicações. Então, eu acabo dividindo um pouco o tempo, né? Então, eu tô muito bullish, assim, tô muito otimista com tudo que está acontecendo. Repito, acho que 2023 vai ser muito parecido com 2019. 2019 a gente teve um primeiro semestre altista, depois uma correção ali, no começo do segundo semestre. Depois a gente já está muito perto do halving, aí o Bitcoin vai embora, né? Aí o mercado vai embora. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, apesar de saber que a gente tem aí um cenário geopolítico e macroeconômico que nunca existiu antes, desde a existência do Bitcoin. Eu acho que a gente vai ter a resposta aí para as nossas perguntas muito em breve, mas para médio e longo prazo sigo super otimista, super otimista.